Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Rebeca Carvalho! Som, som. Já. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os amigos que nos acompanham em mais um culto online. Aqui estamos para louvar, bendizer, engrandecer o nome do nosso Senhor. Com reclusão social ou não, o nosso Deus continua sendo adorado por aqueles que fazem parte do seu povo. Meus irmãos, hoje terça-feira, mais um culto de ensino, e eu quero convidá-los a fazermos uma oração e iniciarmos esta reunião. Querido Deus, eterno
e soberano Pai, graças te damos por tua bondade, fidelidade, graça, misericórdias que se fazem novas a cada manhã e que nos têm mantido de pé. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, que é sempre contínua e constante a ti. Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor Deus, aos teus filhos que nos acompanham através deste canal, através deste culto online, que o Senhor possa ministrar em seus lares, em seus corações, a tua palavra, que ela possa produzir edificação, que ela possa produzir alegria nos corações, tirando a ansiedade, toda a perturbação, toda a preocupação, ansiedade devido à situação e momento que estamos vivendo na nossa nação, que o Senhor, através da tua palavra e da tua presença, possa visitar esses corações, que a tua glória e presença possa estar sobre eles, ministrando paz e alegria. Esteja conosco na direção de todo este culto, abençoando os nossos músicos, os nossos irmãos e irmãs que estarão louvando o teu nome, a todos esses que estão nos auxiliando nos processos, nos aparelhos. Coloca a tua mão, esteja conosco, dando direção em tudo, e aqui através dessa live, o seu nome possa ser glorificado e a tua igreja venha a ser edificada. Assim nós te pedimos e mais uma vez te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, ainda essa paralisação, nós estamos no nosso culto online. Certeza que através deste culto e através deste mecanismo que temos, através da nossa tecnologia, eu tenho convicção que o Senhor estará visitando o teu coração e a sua palavra que produz vida continuará fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Eu também quis iniciar o culto desse lado da nossa congregação, onde seria o nosso departamento infantil, que as nossas irmãs tão gentilmente, tão carinhosamente e de maneira tão caprichosa, mesmo não havendo culto, se preocuparam em vir decorar a nossa congregação para o domingo de Páscoa. E por esse motivo estamos desse lado. Que Deus continue abençoando as nossas irmãs do departamento infantil por todo esse trabalho, por toda a sua dedicação. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Não só nesse domingo de abril, que nós celebramos esse dia específico, mas Ele é a nossa Páscoa diariamente em nossos corações. Vamos louvar a Jesus com os nossos belos hinos congregacionais. Os nossos músicos tão prontamente atenderam o nosso pedido, está conosco, e também o grupo de louvor aqui da congregação do Planalto Verde. Vamos louvar a Deus com os nossos hinos congregacionais. Hino de número 107, firme nas promessas. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
Vamos louvar a Deus com o hino de número 247. Dois, quatro, sete. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. A coroa, então, vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve ter nada. Deus nos guarde em santificação, ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. A coroa, então, vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. A coroa, então, vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Vamos louvar a Deus com mais um hino de número 370. Hino de número 370.
teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregar, tu verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Precisamos a cada dia sermos mais gratos ao Senhor. A Bíblia diz: em tudo rendei graças. E nós somos agradecidos ao Senhor, até mesmo nesse tempo de aparente dificuldade. Nós temos a convicção e a certeza que o nosso Deus está trabalhando ao nosso favor. Portanto, já estamos pela fé rendendo graças, pela vida, pelo fôlego, enfim, Ele é merecedor da nossa gratidão. Meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso de número 26. Temos, nesses últimos cultos de ensino do mês de fevereiro e março, trabalhado nesse capítulo 4, e pretendemos, neste culto online, nesta terça-feira, dar o término nos versos de número 31 e 32. O texto diz assim, em Efésios capítulo 4 e o verso 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, eu acredito que no seu lar, aqui também, alguns irmãos que estão conosco, você tem o seu pedido de oração, e eu quero lhe convidar para juntos entrarmos na presença do Senhor, diante do trono, unindo nosso coração, unindo a nossa fé, certo que Deus entrará com providência, seja qual for a sua
necessidade. Em seguida estaremos ouvindo mais um louvor, para em seguida já estarmos ministrando o ensino da palavra de Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra. Eu te dou graças por cada irmão que nos acompanham esse culto através dessa página, assim como pela vida de cada um desses que aqui se encontram. Pai, nós queremos nesse instante te louvar, pois o Senhor é bom e não há nada que fuja ao teu controle. Nesse instante, em muitos lares, nós que aqui estamos, temos as nossas necessidades, as nossas petições. Nós apresentamos diante de ti cada uma delas, crendo que o Senhor é poderoso para entrar com providência. O Senhor não conhece causa difícil e muito menos impossível. Cura os enfermos, renova os fracos, batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não receberam esta promessa. Renova o ânimo, a disposição dos teus filhos no seu testemunho diário e na sua caminhada cristã. Renove as nossas forças nos nossos serviços prestados a Ti. Pai, cada lar que agora nos acompanham, que o Senhor possa visitar com a sua presença e a sua glória. Queremos também apresentar diante de Ti a nossa nação. Que o Senhor possa entrar com providência, guardando os nossos lares dessa pandemia, guardando, Senhor, o nosso lar dessas questões que afligem os nossos corações, assim como também, Senhor, o medo, as preocupações, a ansiedade, devido às propensões e dificuldades econômicas que assustam o nosso país. Guarda, Senhor. Proteja os nossos lares, proteja o emprego dos teus filhos, proteja as empresas dos teus filhos, que o seu nome, nesse momento de dificuldade, o seu nome possa mais uma vez ser glorificado. Pai, continue conosco, dando o prosseguimento ao andamento deste culto. Fala conosco, ministra através dessa live, que o seu nome venha a ser glorificado e a tua igreja edificada. Assim nós te pedimos e mais uma vez nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Enquanto os nossos irmãos, as nossas irmãs vão se preparando, eu falei irmãos, elas olharam para mim com um olhar que não tem irmão, mas os músicos também, então irmãos e irmãs. Eu quero já deixar aqui alguns avisos, alguns recados para os irmãos da congregação do Planalto Verde. Nós já gravamos um vídeo para os irmãos ao decorrer dessa semana e queremos apenas dar reforço, fortalecer esses avisos. Queremos, em nome de Jesus, mais uma vez, agradecer a todos os irmãos que, com tanta voluntariedade, com o coração agradecido a Deus, demonstraram esta gratidão, trazendo a sua contribuição para a assistência social. Os departamentos que se uniram, os irmãos que se dispuseram para essa contribuição. O nome do Senhor tem sido glorificado através desse gesto tão bondoso dos irmãos e muitos lares foram edificados. Portanto, que Deus em Cristo lhe abençoe. Também a pedido da irmã Sueli e também da irmã Leila, que estão preparando as mini pizzas que serão entregues aos sábados. Para este sábado, a nossa cota de entrega já foi preenchida, mas os irmãos podem passar os pedidos para a irmã Sueli, para as irmãs que estão organizando, que no próximo sábado nós também já estaremos fazendo a entrega. A cada sábado, até o dia 9 de maio, nós estaremos recebendo os pedidos dos irmãos e entregando essa mini pizza, a unidade de R$3, e a partir de 5 unidades, ou cada 5 unidades, R$12. Também os irmãos que nos acompanham, a irmã Sheila está aqui à sua espera para lhe entregar a sua revista da escola dominical para você acompanhar o novo trimestre, que já próximo domingo já será a nossa terceira aula. Ela está lhe esperando e nós também estamos te esperando. Você trazer aqui um sorriso, já que um abraço nós estamos no momento impedido de o dar. Então nós estamos esperando você para matarmos a saudade, você que queira trazer os seus dízimos, as suas ofertas. O irmão João Trevisan também está por aqui. Vamos adorar a Deus, enquanto isso você vá glorificando a Deus.
e em seguida vamos ministrar a palavra de Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com o Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha
te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor. Sou livre, eu sou livre. Aleluia. Esta é a celebração que Paulo está fazendo na carta aos Efésios, esta liberdade, o grito da alma de poder gritar: sou livre em Jesus. Tem sido o nosso tema e agora também é o tema da nossa escola bíblica dominical. Esse trimestre estaremos estudando a carta aos Efésios. Já estamos estudando, pois já se tratar do terceira aula no próximo domingo. E nós, sem sabermos o que seria o trimestre, nós também estamos trabalhando nas terças esta carta de Paulo aos Efésios. Eu quero repetir a leitura apenas do verso de número 31 e 32 do capítulo 4, para nós introduzirmos o ensino nesta noite. Diz assim: livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Meus irmãos, a abordagem do capítulo 4 de Efésios, nos seus primeiros versículos, ele apresenta a expressão ensinando, aconselhando os irmãos a de fato como eles devem andar. O procedimento desses primeiros versos trata-se do relacionamento familiar, da membresia do corpo de Cristo. Ele está dizendo como nós devemos tratar um ao outro dentro da comunidade de fé. Ele está dizendo como deve ser o nosso tratamento pessoal. A partir do verso 17, ele começa uma outra galeria e trata-se de como deve ser o nosso andar e o nosso procedimento no contexto social, no nosso convívio com aqueles que não fazem parte da nossa comunidade de fé. Poderíamos dizer como seria o nosso andar. Paulo está aconselhando como de fato eles devem andar no mundo. Ou seja, eles estão dizendo nos primeiros versos, Paulo está dizendo como eles devem andar, e a partir do verso 17, ele está dizendo como os irmãos não devem andar. E ele começa dizendo: não devemos andar como os demais gentios. E ao decorrer desse tema, nós fomos abordando alguns pontos que Paulo trata com esta igreja. E ele vai abordando os assuntos diante da seguinte visão: que agora, em Cristo, nós somos uma nova criatura. Em Cristo, nós fomos feitos um novo ser. Portanto, como um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus, que é o termo que Paulo gosta de usar e é o termo que ele usa, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nós somos uma nova criatura. Ele está nos aconselhando o seguinte: então, portanto, como uma nova criatura, o nosso procedimento, o nosso agir, o nosso falar, a nossa postura, ela deve ser totalmente contrária aos demais gentios, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, cuja mente não foi iluminada, cujo coração não se abriu para a graça. O nosso procedimento, a nossa forma de ser, ela é totalmente diferente. E agora ele vai dizer: agora nós não andamos como outrora nós andávamos. E ele usa duas expressões ao decorrer de todos esses versos, do 17 até o 32, aconselhando: olha, agora, portanto, despir do velho homem e se revestir do novo homem. A abordagem é o seguinte: nós vamos nos despindo, tirando de nós os velhos hábitos e vamos colocando em nós um novo hábito. E o que nós pensamos nas últimas terças-feiras
é que o chamado do cristianismo, o chamado de Cristo, a vida cristã, ela é composta muito mais de meras regras em simplesmente deixar de fazer coisas. A proposta de Cristo, ele nos propõe a de fato realizarmos coisas. A mensagem de Cristo é o fazer. Então não é simplesmente deixar de fazer coisas erradas que fazíamos. A mensagem do Evangelho, ela propõe deixar de lado o que fazíamos antes, mas agora, como nova criatura, nós precisamos realizar coisas novas, boas obras, bons gestos, boas atitudes. E esse é o decorrer do texto e é o que nós fomos pensando ao decorrer: despir do velho e revestir-se do novo. E aqui no verso 31 e o verso 32, é a mesma expressão que ele está dizendo. Ele vai dizer: livrem-se. Esse livrem-se é exatamente a mesma expressão, é o despir. Livrem-se, tirem de vós os velhos hábitos. É interessante que parece que uma geração acredita que é Jesus, é o Espírito Santo, que vai em si eliminar todas as impurezas de nós. De fato, o Espírito Santo é como um rio de águas vivas em nosso interior, trabalhando continuamente no processo de santificação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele está tirando as impurezas e está eliminando. De que maneira? Abrindo a nossa mente, produzindo experiências, produzindo comunhão, apresentando a graça, apresentando sua bondade, apresentando o seu amor. E nessas apresentações Ele nos concede escolhas, Ele nos concede as condições de nos livrarmos desses velhos hábitos. Portanto, Jesus quebrou as amarras do pecado e libertou o nosso arbítrio. Nós somos alguém que já não tem mais sobre nós as amarras e o jugo do pecado, a escravidão do pecado. Portanto, agora nós temos em Cristo condições de realizar novas obras, de ter um novo procedimento. É por isso que Paulo vai dizer, então, livrem-se. Nós precisamos nos desvincular desses velhos hábitos. Somos nós que vamos tirar, somos nós que vamos parar de mentir, que é os que ele estava dizendo anteriormente. Nós não roubamos mais, nós escolhemos não roubar, porque Cristo nos libertou. Se outrora roubava, não roubamos mais. Se mentíamos, não mentimos mais. Se o processo de ira nos dominava, agora é a graça e a bondade de Cristo que nos domina e governa a nossa alma. O Espírito Santo habita em nós e nós temos a opção, livres do pecado, de escolher. Então, nós precisamos, é o que ele está dizendo. Aí ele vai dizer algumas palavras e algumas coisas que nós precisamos livrar, tirar do nosso ser, e tirando dos nossos hábitos e dos nossos procedimentos. Nós não podemos, como crentes em Cristo Jesus, como novas criaturas, ele vai dizendo, livrem-se de toda a amargura. E eu quero só dar o significado de cada uma dessas palavras para ampliar o entendimento dos irmãos. Essa amargura, eu anotei aqui, fiz algumas anotações. Amargura é sabor amargo, angústia, azedume, é um amargo. No original, pícria, inclinado a contendas. É uma amargura que nos leva a sermos tendenciosos, inclinados a contendas. Um comentarista, Champlin, ele dá a seguinte expressão para essa amargura: são pessoas que não acham meio de vencer nas duras experiências da vida e assim retêm sentimentos amargos de ressentimento, a ponto de serem descritas como pessoas amargas. Acredito que você possa testemunhar e conhecer alguém que tem esta expressão e você possa identificar como uma pessoa amarga. Tais pessoas apelam para a censura contra os outros, raramente dizem uma palavra gentil acerca de quem quer que seja, por terem se tornado incapaz de reconhecer qualquer bem
qualquer bondade, qualquer adjetivo positivo no outro. Isso é uma pessoa amarga. Portanto, nós vamos nos livrar de toda amargura. E ele continua dizendo, também de toda ira. É interessante que em uma das terças-feiras nós falamos exatamente a respeito desta ira, porque diante do verso de número, deixa eu achar aqui, de número 26, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Aí a nossa leitura e a nossa compreensão errônea é o seguinte, eu posso irar, mas eu não posso pecar. A Bíblia não está fazendo uma concessão, uma liberação para nós sermos pessoas iradas e darmos lugar à ira. Pelo contrário, é por isso que no verso de número 31, ele está dizendo, portanto, também nos livremos de toda a ira. A ira é uma fúria, é violência, é raiva, é indignação. Esses sentimentos não existem nessa nova criatura que nasceu em Cristo Jesus. Livrem-se da ira. E ele continua na terceira expressão, dizendo também, livrem-se de toda cólera. O que é a cólera? Cólera é um ressentimento violento, é um desprazer contra os outros, é uma violenta irritação contra aqueles que nos contrariam. Cólera é explosões de ira, manifestações de egoísmo no ataque a outros indivíduos. Olha só, é um ressentimento violento. A cólera é um sentimento que, após ser afligido por alguma situação do nosso relacionamento, a cólera toma conta de nós, a ponto que tudo que há em nós, as manifestações de ira, o egoísmo, nos gera a levar ataques contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, contra aqueles com quem nos relacionamos. Mas somos nova criatura e precisamos nos livrar de toda a cólera. Olha que interessante, ele segue uma linha de uma cascata. Livrem-se de toda a ira, livrem-se de toda a cólera, que são explosões de ira, livrem-se de toda a gritaria, e dos significados da gritaria são explosões de cólera. Então perceba que vai seguindo uma cascata crescente e não decrescente. É uma cascata que o sentimento que nos domina começa com uma ira, gerando cólera, um ressentimento violento que gera explosões de ira, e em seguida gritarias, que são explosões de cólera. Olhe, e depois a quarta expressão, ele diz blasfêmias. O que seriam? Blasfêmias seriam injúrias proferidas pelos homens contra Deus ou seus semelhantes. Palavras maldosas com intenção de produzir feridas. São essas blasfêmias que precisam ser tiradas de nós, dos nossos lábios, como também pensamos em uma terça. Precisam sair palavras que edificam, que constroem, que produzem vida, e jamais blasfêmias, com a intenção de ferir, de machucar, de atacar e atingir no âmago as demais pessoas. E uma outra expressão que ele vai usando, que nós precisamos tirar de nós, são todas as malícias. O que é a malícia? A malícia é uma ira arraigada que conduz também a projetar, arquitetar ciladas de mal ao nosso próximo. Nós lançamos palavras com a malícia, com a intenção de ferir o outro. Portanto, precisamos também tirar de nós toda a malícia. Tito, capítulo de número 3, e no seu verso de número 3, Tito, capítulo 3, verso 3, olha o que vai dizer. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas agora em nós não existe esse sentimento. Nós não temos espaços também em nós para a malícia.
Perceba que nesse texto de Efésios capítulo 4, verso de número 31, o que Paulo está aconselhando é que nós nos despojemos, que nós nos livremos, que nós venhamos a nos despir de todo sentimento que projeta qualquer malefício, qualquer prejuízo ao nosso próximo. O sentimento que domina o coração do crente, o sentimento que domina o coração de uma criatura que nasceu, de alguém regenerado em Cristo, o sentimento que produz em nós é edificar e produzir vida. Se porventura há algum sentimento de vingança, de porfia, de contenda, se há em nós sentimentos de ira, de cólera, gritaria, blasfêmias, malícias, amargor na alma, isso precisa ser arrancado, precisa ser tirado de nós, porque nós somos agentes que produzem vida e paz. Então Paulo está aconselhando os irmãos, portanto, livrem-se desses sentimentos. São sentimentos da carne, são sentimentos que produzem malefícios tanto aos outros como a nós mesmos. Mas aí ele continua na mesma linha que ele vinha procedendo. Livrem-se, aí no verso 32, ele vai dizer: antes sede uns para com os outros. É a mesma linha, despir e revestir. Não somente tirar, mas efetuar. Parece que o ensino de Paulo, assim como o ensino de Jesus, a forma de deixar de fazer as questões negativas, a forma de vencer a ira, de vencer a cólera, de vencer as intenções de produzir mal ao outro, não tem outro caminho. A intenção, a forma de vencer esses sentimentos é realizando o bem, é realizando as boas ações. É por isso que ele vai dizer: livrem-se de todos esses sentimentos, antes sede uns para com os outros. E ele continua dizendo: compassivos, benignos. Olha o que é benignidade ou benignos. Benignos é gentileza, é alguém gentil, é alguém bondoso, é alguém que se torna útil. E falar de utilidade não tem como não citar a história de Onésimo e Filemão, onde Paulo vai dizer: olha, este Onésimo outrora era um inútil, mas agora, tanto a mim e a ti, Filemão, ele é muito útil, porque quem se encontrou com Cristo é alguém benigno. Quem está em Cristo é alguém que se tornou útil para o reino e para o próximo. Você que está me ouvindo, você que está aqui, você que está em casa, você foi conquistado, comprado pelo sangue que foi vertido na cruz. Você foi conquistado pelo amor da cruz. Você foi comprado e adquirido para ser útil, para ter utilidade, para servir o reino, para ser sacerdote, para ser benigno, para ser alguém gentil, bondoso, útil, amoroso, pronto a gentilezas. Paulo está aconselhando aos Efésios que esse é o sentimento que precisa dominar o coração do cristão, o coração do crente. E ele continua dizendo: compassivos. O que é compassivo? Com o coração terno, bondade de coração. Alguém que tem o sentimento de compaixão contínuo na alma. Esse termo compassivo, no original, é um termo usado para referir-se àquilo que sai das entranhas. É para referir-se a algo, aquilo que vem de dentro, aquilo que sai do âmago da alma. O verdadeiro cristão, do âmago, do seu interior, do seu ventre, ele tira compaixão. E olha, irmãos, nós somos tendenciosos a retirar de nós esse sentimento. Olha a expressão do profeta Jonas. Você sabe e conhece a história do profeta Jonas. E para alguns, o motivo dele não estar querendo ir para Nínive era o medo, era a sua timidez, algum receio, porque ir ministrar em Nínive, a capital do Império Assírio, que era
império que estava no momento levantando no seu pujor, na sua força, com violência, e estava inclusive subjugando Israel, os hebreus. E Jonas é chamado por Deus para profetizar aos assírios, aos ninivitas. E esse império era dos impérios mais terríveis. A sua forma de ameaça, quando eles entravam em uma terra e dominavam, para gerar temor naquele povo que estava sendo dominado, eles pegavam alguns, matavam e empalhavam e penduravam nos portões e nas entradas das cidades, para que os outros olhassem e viessem a temer. Aí agora Jonas é convidado a profetizar nessa cidade. Aí alguns vão dizer, e com medo Jonas resolve descer para Jope, entrar numa embarcação e fugir, e você sabe. Mas na verdade não é esse o sentimento que está dominando Jonas. O sentimento que está dominando Jonas, ele mesmo vai abrir o seu coração e vai se expressar. Aliás, ele é tão corajoso, esse homem, esse profeta, ele é tão valente, para mim, na Bíblia Sagrada, ele é o homem mais corajoso de todos, dos profetas, enfim, é um dos poucos que teve coragem de dizer não para Deus e teve coragem de fugir. Uma loucura, porque não há como fugir de Deus. Moisés disse não, mas não teve coragem de fugir. Agora Jonas teve coragem de dizer não e fugir. Mas Deus o resgatou e trouxe para si. Então, qual é o motivo que Jonas não quer ir profetizar em Nínive? Ele abre o seu coração e no capítulo 4 do profeta Jonas, o verso 1 e 2, ele abre a sua alma e vai dizer o motivo pelo qual ele não desejava estar indo. Olha lá o capítulo 4, abra sua Bíblia aí na sua casa. Às vezes nós esquecemos que estamos em um culto online, mas você imagine que você está aqui na igreja, eu imagino que você está aqui, e junto nós vamos glorificando a Deus. Capítulo 4 de Jonas, ele diz, olha, ele é tão corajoso que ele profetiza na cidade de Nínive, e a sua mensagem demonstra que não há medo nenhum, que ele começa a profetizar e dizendo, ou vocês se convertem ou vão morrer todos. Aí o interessante é que a mensagem de Jonas alcança o impacto e toda a cidade se converte. Cerca de 120 homens aceitam a palavra e se convertem, aceitam a mensagem de Jonas. Para alguns, uma das piores mensagens pregadas, mas que alcança o coração de toda aquela geração. E o texto vai dizer que quando Jonas percebe que o povo se arrependeu, ele abre o seu coração e grita. Capítulo 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ficou irado com o quê? Ficou irado porque o povo se converteu. Verso 2. E orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso o que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. O que Jonas está dizendo é o seguinte: é por isso que eu não queria pregar. Eu sabia que o Deus a quem eu represento e ministro é um Deus de compaixão, de amor, de benignidade, é um Deus de extrema misericórdia, e eu sabia que o Senhor ia arrepender-se se esse povo se converte. Jonas queria ver o povo da Síria subjugado e destruído pela fúria de Deus, mas quando ele percebe que ele se arrepende e conhece o coração de Deus, que é voluntário a se arrepender, ele percebe que esse povo vai receber o perdão de Deus. O sentimento que está no coração de Jonas não é de compaixão, e nós somos como Jonas, mesmo em Deus, conhecendo o seu amor e sua bondade,
somos tendenciosos a agir para com nossos irmãos, para com o nosso próximo. Nós somos tendenciosos a ausentar de nós esse sentimento, a sermos compassivos, a sermos movidos pelo sentimento de compaixão e de misericórdia para com o nosso próximo. Mas como pessoas regeneradas, Paulo está dizendo: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, que das suas entranhas e do seu interior produza compaixão, atos gentis e bondosos, amorosos, bondade saindo voluntária do coração. Esse é o sentimento de uma nova criatura, de um filho de Deus, que expressa no seu ser e na sua vivência o testemunho de quem é o seu Deus. É isso que fomos chamados para fazer. O comentário bíblico Moody, por Everett Harrison, ele vai dizer o seguinte: viver a vida cristã não é simplesmente obedecer uma lista de proibições, é cultivar virtudes positivas. Nós estamos em Cristo e a nossa vivência, o nosso ser, os nossos procedimentos precisam exalar amor, bondade e compaixão. Nós precisamos ser conhecidos não por pessoas amargas, iradas, iracundas, com pessoas cheias de malícia e maldade. Nós precisamos ser conhecidos por onde quer que passemos, pelos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas bondosas, amorosas e cheias de compaixão. Que o Senhor nos dê graça para vivermos dessa forma. Que o Senhor nos dê graça para vivermos continuamente em nossa vivência, mostrando o amor do nosso Deus. Para terminarmos, nos poucos minutos que nos restam, e finalmente finalizarmos o capítulo 4 de Efésios, ele termina essa série do capítulo 4 fazendo um apelo e trazendo um comentário que precisa envolver o nosso ser. Ele vai dizer: perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Perceba que a necessidade de perdão está para o fato de provavelmente cometermos entre nós ofensas reais. É possível que nos nossos gestos, nos nossos relacionamentos, em um momento, em uma possibilidade de um momento de ira, de uma divergência de opiniões, de visões, é possível e é provável que cometamos ofensas reais uns para com os outros. Aliás, é provável que em nosso meio, é provável que no nosso convívio familiar, me refiro não à família cristã, mas até mesmo no nosso convívio conjugal, familiar, pais e filhos, esposo e esposa, no nosso relacionamento familiar entre avós, tios, primos, é possível que recebemos alguma ofensa ou produzimos algumas ofensas. Mas Paulo vai nos dizer que agora, como nova criatura, precisamos nos perdoar uns aos outros. E ele dá um argumento para a possibilidade desse perdão, para nós encontrarmos forças para perdoar, seja qual for a ofensa. Ele vai dizer: ora, você já foi perdoado por Deus, e foi perdoado por Deus não pelos seus méritos, não pelos seus esforços, não porque a ofensa que você cometeu era pequena e sutil. Você foi perdoado por Deus
cuja sentença era de morte, você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se Deus conseguiu lhe perdoar, sendo você quem você é, sendo eu quem eu sou, sendo Ele um Deus que conhece por dentro e por fora, no ato de seu Filho, Ele conseguiu nos perdoar. Se fomos perdoados por este amor, precisamos também agir com perdão. As nossas ofensas são gravíssimas, a ponto que o salmista vai dizer que se tivéssemos todo o ouro e prata do mundo, o preço da nossa alma seria tão caro que não seria possível comprar. Mas em Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, alcançamos perdão. E se esse perdão for de fato compreendido, você tem forças também para perdoar, seja qual for a ofensa que for cometida contrária à sua vida. Olha, Mateus capítulo 5, olha como é sério a questão desse perdão. Mateus capítulo 5, verso 23 ao 24, em mais uns 15, 10 minutos, nós já terminamos esta live, esse culto online. Mateus 5, 23, ele nos diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olhe, não é nem se você estiver vindo trazer oferta, a sua adoração, e você lembrar que você tem algo contra alguém, vai pedir perdão, não. É se alguém tem algo contra você, e se alguém tem algo contra nós, parece que se ele tem algo contra mim, ele que tem que vir pedir perdão. Mas o texto está dizendo, não, se você lembrar, vindo para a adoração, vindo para entregar sua oferta, e lembrar que tem alguém que tem algo contra você, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Há um escritor, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte: grandes atos de adoração não apagam nossas falhas. Parece que Deus não aceita manobras. O nosso convívio, ele precisa exalar perdão. A nossa essência cristã, ele precisa exalar perdão, precisa fluir perdão como o perdão que nós recebemos. Portanto, se não temos condição de perdoar, os nossos mais grandiosos atos de adoração não podem apagar essa falha. Deus não aceita manobra. A adoração, gestos de adoração não podem apagar ou fazer uma manobra para apagar a nossa situação e a nossa falha. Primeiro, vai, reconcilia-te, depois vem me adorar. O próprio Deus está dizendo: se o meu amor está sobre vós e você desfruta do meu perdão, perdão precisa exalar sobre você, perdão precisa exalar através da sua vida, pois senão até mesmo a sua adoração, seus gestos de adoração estão fadados ao fracasso. Outro escritor alemão, ele vai dizer: o desprezo ao seu irmão invalida a tua adoração. Dietrich Bonhoeffer, desculpe a minha pronúncia, mas esse escritor está dizendo: olha, o ato de desprezar um irmão anula, invalida a minha forma, os meus gestos de adoração. Mateus capítulo 6, o verso 12 ao 15, olha o texto. Na oração do Pai Nosso, ele vai dizendo que precisa estar inserida nas nossas orações, na essência, nos princípios e valores das nossas orações. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Verso 14, olha o que Jesus, o nosso Senhor, está dizendo: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É algo para se pensar. Há um grande questionamento. O princípio básico da nossa fé cristã diz que o homem não pode galgar para si, e ele em si mesmo não tem mérito algum na sua salvação. Ele apenas aceita voluntariamente a graça e todo o processo e trabalho que Cristo realizou por nós. Portanto, esse versículo não está se referindo que o ato de perdoar, se eu não perdoar eu não posso ser salvo, ou dizendo o seguinte: eu preciso ter o mérito de perdoar para alcançar a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. As bem-aventuranças, que se inicia no capítulo 5 de Mateus, o que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças, perceba que ele está cercado por uma multidão, e ele está cercado por uma multidão, ele olha para a multidão e retira para si os seus discípulos, e começa a lhes ensinar as bem-aventuranças. Ou seja, as palavras que Jesus está ensinando, ela é para os seus discípulos. Portanto, o conjunto das bem-aventuranças não são situações ou algo que precisamos realizar para sermos salvos. As bem-aventuranças, de fato, está para quem já é discípulo de Jesus. Portanto, essas bem-aventuranças, elas fluem de quem já é salvo em Cristo Jesus. Quem já é discípulo precisa ser pacificador, é pobre de espírito, é alguém que tem prazer no sofrimento e nas injúrias pelo nome de Cristo. Portanto, o ato de perdoar não produz mérito, mas o ato de perdoar, ela é uma atitude de fato que demonstra que eu sou um salvo e uma nova criatura em Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não consegue perdoar, se você não pode produzir perdão, isso testifica que você ainda não nasceu de novo. Isso testifica que você ainda não foi regenerado pela água e pelo Espírito. Porque se você é um discípulo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem condições pelo Espírito que está em ti em liberar perdão, E não se engane, o perdão rouba a fé, ou melhor, o perdão não, a ausência do perdão, ele destrói a alma, ele destrói lares, destrói famílias, e pode apagar a chama do Espírito sobre a sua alma, e pode impedir o seu proceder no seu caminhar. Ele abre brechas para Satanás encontrar espaço na sua alma. Para terminarmos, 2 Coríntios, capítulo de número 2, olha o que é e o que faz a ausência deste perdão. 2 Coríntios capítulo 2, verso 7 a seguir diz assim: de maneira que pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Paulo está aconselhando a igreja a Coríntios, provavelmente de algum irmão que agiu de maneira incorreta para com a igreja, talvez algum irmão que fora redarguido por Paulo na primeira carta. Agora Paulo está dizendo: olha, é melhor que vocês os perdoem, que vocês os consolem, para que ele não seja consumido por demasiada tristeza.
pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, amor que sai de Cristo e está em vós. Verso 9, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obediente em tudo. Paulo está dizendo, olha, a prova da vossa real e verdadeira obediência em Cristo está na possibilidade de liberar perdão. Aleluia. Verso 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, com amor de vós, o fiz na presença de Cristo. É provável que esse irmão, além de produzir algum prejuízo para a igreja, também estava produzindo prejuízo a Paulo. E ele está dizendo, vocês perdoam, eu perdoo também, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o próprio não será consumido pela tristeza. Olha, e aqui é uma expressão que você precisa estar atento. Olha o que é a ausência do perdão. Para que não sejamos vencidos por Satanás. A expressão eu não consigo perdoar é o mesmo que dizer Satanás está vencendo, é o que a Bíblia está nos dizendo. Satanás está sobrepujando sobre nós. Mas quando o perdão sai voluntariamente, o adversário é envergonhado. Nós temos uma nova natureza, e de nós mana o perdão como testemunho da nossa nova natureza. Verso 11, pois não ignoramos os seus ardis. Paulo está dizendo, olhe, esse rancor, essa amargura e esse perdão preso no seu peito, além de continuar deixando o próximo em tristeza, gera em nós o sentimento de vitória do nosso adversário. E Paulo vai dizer, olhe, não ignore os ardis do nosso adversário. Vamos seguir o conselho dessa escritura. Nós somos um membro, ou melhor, nós somos um corpo, membros uns dos outros. A conclusão dessa carta, a conclusão deste capítulo 4, a essa igreja que está ouvindo os conselhos inspirados pelo Espírito que está sendo conduzido por Paulo. O conselho é esse: livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritarias, blasfêmias. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. A argumentação final para a possibilidade de perdão está no perdão que desfrutamos de Deus em Cristo. Enquanto eu redigia esse ensino, eu escrevi esta frase: nosso testemunho eficaz, que certifica a nossa verdadeira natureza, está na condição de perdoar. Assim como a nossa vida espiritual só existe pelo perdão de Deus em Cristo, não perdoar é o mesmo que negar a obra de Cristo ou um verdadeiro conhecimento do que de fato ela é. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Que o Espírito Santo possa nos dar graça, que o Espírito Santo possa fluir no nosso ser e no nosso ventre. Esta nova criatura que caminha e que procede e que está marchando militante para a eternidade, para o céu de glória, para encontrar com o seu Senhor nos ares, nas mansões celestiais que a nós estão preparadas.
perdoemos uns aos outros. Aos membros desta casa, desta congregação do Planalto Verde, se porventura, em algum instante, em algum relacionamento, o adversário está vencendo, através dessa palavra, nós estamos o derrotando em nome de Jesus, e nesse momento o seu coração se abre para perdoar o seu companheiro, a sua companheira, o seu irmão de caminhada cristã. Eu quero, como ministro, como alguém que crê em Cristo, como um profeta, ministrar sobre esta casa, sobre esse rebanho, sobre esta família que aqui se reúne. Sobre nós não haverá existência de amargura, de rancor, de ressentimento. O nosso coração estará agindo continuamente, constantemente na nossa caminhada cristã, com bondade, com compaixão, e nós estaremos, mesmo se for ofensas reais que possam ser ocasionadas entre nós, nós teremos condições de nos perdoar uns aos outros. Toda contenda, toda porfia, toda inimizade, se porventura encontrou brecha e espaço em nós, pelo perdão que desfrutamos de Deus em Cristo Jesus, de nós será liberado o mesmo perdão, e as obras do diabo serão desfeitas. Os seus ardis e os seus projetos e as suas ciladas serão colocadas por terra, e entre nós haverá paz nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências, no nosso marchar, nas nossas Deus será glorificado em nossas vidas. Meus irmãos, na sua casa, se porventura você está vivendo alguma situação, por uma palavra que foi dita, o Espírito Santo habita em ti, libera perdão, se abra das suas entranhas, permita que o perdão saia e traga novamente paz sobre o seu lar, sobre o seu matrimônio. Divórcio não é a saída, divórcio não é a solução. A Bíblia até concede a liberação dessa carta devido ao adultério, mas o conselho é: perdoe, libere perdão. Para o seu matrimônio tem jeito, para o relacionamento com os seus pais tem jeito, para um ambiente de paz, harmonia e alegria para a sua casa tem jeito. Busque a Cristo, abra o seu entendimento para entender o grande perdão que você recebeu, mesmo não sendo merecedor. Cristo te perdoou. Portanto, mesmo que esse ente querido não mereça, você está perdoando porque você conhece o amor e o perdão que você desfruta de Cristo. E eu tenho convicção e certeza, você viverá em paz, e toda a tua casa também desfrutará dessa paz. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar uma vez mais por você. Eu peço para os que estão aqui, fique de pé. Se você puder também no seu lar, fique de pé. Na sua casa, você já higienizou as suas mãos, você está seguro em casa, e na sua casa você pode dar as mãos para os seus irmãos. Também os poucos irmãos que aqui estão, ao entrar no templo, também o álcool que está à porta, você higienizou as suas mãos. E nós temos comunhão com os outros, e nós também vamos dar as mãos. E nós vamos orar. Não é um sentimento de imprudência, mas é um sentimento de amor, e crendo que o Senhor está conosco. Querido Deus, eterno e soberano Pai, eu ministrei a Tua palavra, que há tanto tempo o Senhor tem ministrado em meu coração. Eu rogo a Ti, como filho, como servo Teu, que o Senhor, no meu procedimento, no meu caminhar, me dê condições contínuas de perdoar, de liberar perdão, mesmo em meio às injúrias, afrontas, mesmo em meio às incompreensões, mesmo em tantas situações que, como pastor, eu possa viver, que o meu coração e sobre a minha casa haja contínuo sentimento de bondade e compaixão, e possamos viver liberando continuamente perdão.
a cada um desses irmãos nas nossas dificuldades. Pai, que consigamos amar uns aos outros, que possamos perdoar uns aos outros, que possamos nos livrar, nos despir de toda ira, de toda contenda, de toda blasfêmia, de todo sentimento carnal que produz intenção de prejudicar o próximo, de liberar alguma maldição e algum prejuízo ao nosso irmão. Livra o nosso coração, nos dá força e sabedoria para nos despirmos desse sentimento e nos revestirmos a cada dia mais da Tua graça, da Tua bondade, de compaixão, de longanimidade, de esperança, de bondade, de fé. Pai, que esta casa, que essa congregação que nos ouve através dessa live, leva a Tua paz sobre esses lares, sobre esse matrimônio, sobre este casal, sobre a vida deste casal. Quebra a barreira da incredulidade, arranca toda amargura, arranca todo ressentimento, todo medo, arranca e libera o perdão. O Espírito Santo gera paz, gera alegria e condições de nascer esse perdão para o benefício desse lar, para o benefício desse casamento, para o benefício dessa família. Em nome de Jesus, repreenda todo o ardir, todo intento do diabo sobre este lar, sobre esta casa. Pai, em nome de Jesus, põe por terra e que Teu nome seja mais uma vez glorificado, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pela live, pela página oficial aqui da IADERP Planalto Verde, pelo Facebook, enviaram seus pedidos de oração e nós queremos orar por vocês. A irmã Maria Sueli pede oração por sua prima Marina. Também a irmã Sandra Pontes pede oração por sua irmã Ana, que está com dengue. Nós estaremos orando e também já dando a bênção apostólica. Depois o grupo continua aqui. Querido Deus, eterno e soberano Pai, aqui em minhas mãos encontram-se esses pedidos de oração. Nós queremos apresentar diante de Ti a prima da irmã Maria Sueli. O Senhor conhece o que se passa. E o Senhor não apenas conhece, o Senhor é poderoso para visitar, o Senhor é poderoso para repreender todo mal, toda enfermidade. O Senhor é poderoso para salvar, para libertar, para operar conforme a necessidade
dessa moça. Pai, assim como também sobre a vida da irmã Sandra Pontes, a irmã Ana, entra com providência, repreende essa enfermidade, dá vitória sobre este mal. Assim eu te peço, também sobre a casa de cada um dos teus filhos, assim eu te peço, e mais uma vez te rendemos graças em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre, e todos aqui e todos em casa, digamos juntos, amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, e até quinta-feira às 19 horas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia